Sobre o entendimento de espaço regional, vamos lá. Cláudia Viscardi faz as seguintes considerações. Através dessas colocações, podemos distinguir duas correntes de entendimento a respeito da definição e delimitação do espaço regional. Na primeira corrente, a definição do espaço regional parte do objeto e não do sujeito do conhecimento. É o caso das definições dos pesquisadores que se utilizaram do instrumental marxista, por exemplo. Para eles, o que define e delimita as fronteiras regionais é o modo de produção. É o modo de produção vigente, visto sobre um aspecto mais amplo, o qual envolve não só as relações de produção internacionais, como a própria dinâmica da luta de classes. É também o caso daqueles historiadores que se referem ao enfoque sistêmico. Assim, a região só pode ser entendida como parte de um sistema mais amplo, entendendo por sistema um conjunto de elementos econômicos, políticos e sociais que são interrelacionados. Na segunda corrente, definição do que seja região e de suas fronteiras surge das análises produzidas pelo sujeito do conhecimento. Aí é pelo sujeito. Aqui, região é uma construção do sujeito do conhecimento que igualmente a delimita a partir de padrões próprios, porém fundamentados na realidade existente. Cabe lembrar, no entanto, que para os autores citados a região é um construto feito a posteriori. Então, é feito depois. Em geral, no estudo da história regional, o que acontece? O historiador ele se depara com a temática referente ao regionalismo. Mas muitas vezes é ele próprio o seu objeto de estudo. Em torno do regionalismo, o debate também está em andamento. Para Pierre Bourdieu, o regionalismo é um movimento de defesa da identidade regional, construída e sua força está relacionada ao poder de quem a proclama. Realiza-se por meio do quê? De lutas simbólicas contra regiões que se colocam como dominantes. As lutas regionais, por se pautarem na questão da identidade, adquirem expressiva força mobilizadora. Nelas, o que está em jogo é o poder de criar e recriar identidades. Ou seja, uma luta também simbólica que visa a apropriação de supostas vantagens simbólicas. O poder que sustenta a divisão regional cria estigmas que alimentam preconceitos relativos a habitantes e moradores de determinados locais. A seguir, será apresentada a parte do texto Região e Regionalismo. Observações acerca dos vínculos entre a sociedade e o território em escala regional, de Álvaro Luiz Heydrich, que nos ajuda a entender mais sobre regionalismos. Quando ele diz assim: considerar a ocorrência de interesses territoriais oposta ou diversamente àqueles tidos como os gerais da nação, implica em tratá-los como uma expressão regionalista, estejam eles vinculados à ideia de uma região ou associados a outras compartimentações territoriais do Estado-nação, como uma província, uma unidade federativa, etc. Vejamos, nos estudos sobre o tema da região como uma determinação histórica, tem sido predominantes o que? As demonstrações das ligações desta, ora como a diversidade espacial nas formas de produção econômica, ora como o estabelecimento de subdomínios no território estatal. No primeiro caso, considera-se a diferenciação da unidade territorial no âmbito econômico. Admite-se principalmente o que? A divisão territorial do trabalho como modo de explicar as desigualdades regionais. No segundo, entende-se que a região é o que? É o resultado da adequação do espaço ao poder de uma elite que, por não enxergar a hegemonia no plano da ação, preserva e assegura através do domínio regional. São, em síntese, dois campos de poder, do poder social. A dominação social no âmbito privado e o poder político no âmbito público, que, particularizados espacialmente, podem ser apontados como razão e origem da questão regional. O regionalismo centra sua justificação na construção de uma regionalidade que particulariza a sua inserção no âmbito nacional.
Sua coesão interna necessita do quê? Da presença de valores simbólicos, da dissimulação de suas diferenças internas e de apresentar-se frente à nação como um conjunto integrado para ter força política. Os elementos do poder simbólico, como hábitos, costumes regionais e folclóricos, às vezes um dialeto específico, uma conformação paisagística própria, uma tradição econômica, uma história peculiar à nação, à nacional, né? São, em suma, o quê? Um suporte do interesse regional, como forma particular de reprodução econômica. Pode-se opor-se ao interesse econômico do centro da nação. No raciocínio de Bourdieu, é porque existe a região, comunidade negativamente definida pela dominação simbólica e econômica, que alguns do que dela participam podem ser levados a lutar para alterarem a sua definição, para inverterem o sentido e o valor das características estigmatizadas. Assume a forma de reivindicação regionalista. O pensamento de Bourdieu decodifica, né, a inversão a que estamos acostumados. Primeiramente, é necessário produzir a representação como modo de apropriar-se da questão, do argumento, de produzir a necessidade e, a partir daí, da região representada, do interesse restrito tornado territorialmente amplo, torná-la real, como também a identidade dos que dela participam. Dessa forma fusiona-se assim a representação que cria a noção de região a um interesse que se generaliza nessa respectiva abrangência territorial. Assim estão estreitamente ligados identidade, regionalismo e necessidade econômica ligada a uma forma hegemônica de dominação social. Aquilo que de forma mais abstrata dizia-se mais acima, anteriormente da definição da comunidade territorial a partir da intersecção da cultura, da política e da economia comuns, mais concretamente se percebe agora. Tanto a necessidade da criação do consenso por parte de uma elite, como a aceitação do sentimento de pertença por uma determinada comunidade, assim como também elite e comunidade reproduzem-se através das relações econômicas. Para finalizar, creio que deve ser reforçada a ênfase no fato de que o regionalismo é parte de uma realidade pertinente à relação da sociedade com o território. Constitui uma forma de manifestação do interesse de uma comunidade em relação ao recorte territorial, objeto do poder que predomina nela mesma. É expressão de um tipo de territorialismo. Como o territorialismo deve-se entender não somente a escala da região, mas tanto a escala local da nação, como também a escala global. Ou o discurso predominante em defesa da abertura econômica das nações e da reforma do Estado não é um tipo de argumentação justificadora a um novo recorte territorial? Dessa forma, creio que devemos pensar o que observarmos hoje não é exclusivamente um avanço da globalização, mas muito mais um globalismo. Da mesma forma que no pós-guerra, o nacionalismo impulsionou a formação das economias nacionais. Outra possibilidade de olhar sobre o entendimento do conceito de região é perceber a região como um foco de identificação cultural. Essa visão é menos dominante nos estudos sobre região e considera que nas relações sociais a cultura é o objeto principal das abordagens regionais. É interessante destacar que o conceito de região a partir da cultura inaugura uma nova visão sobre as analogias que estão contidas nesse conceito. Portanto, para sua compreensão, é necessário ter o parâmetro, a identidade cultural, que se constitui uma outra maneira de entender a região na vertente do seu conceito atual. Portanto, o sentido de região nessa abordagem está ligado ao de lugar. De lugar, por sua vez, é constituído de indivíduos que habitam ou habitaram seus espaços e que, por conseguinte, imprimiram neles a sua cultura. Dessa forma, a identidade cultural coloca novamente os seres humanos como atores na produção e reprodução da vida social e dos lugares. Se elegermos a identidade cultural como um modelo regional, a região pode ser definida, representada e diferenciada. Desse modo, o ponto de vista humanístico sobre a sociedade é valorizado
e passa a ser visto como um conjunto de significados anunciados em um determinado recorte regional. A partir dos estudos dos costumes, dos hábitos ou das representações que as sociedades fazem de sua existência em um território, existe a possibilidade de ir além do entendimento da região, como uma simples espacialização ou projeção de fenômenos determinados fora daquele espaço. Sob o ponto de vista da identidade cultural, a região existe, é real e tem uma coerência que ultrapassa as considerações daqueles que a observam. Ela é apropriada e vivida por seus habitantes e diferencia-se das demais. Ou seja, o espaço fornece a identidade do grupo social nele existente. Analisar a região sob a perspectiva da identidade cultural é manusear o código de significações nela representado. Ao concluir esse tópico, queremos afirmar mais uma vez, que os conceitos de região podem ser tantos quanto os cientistas que se preocupam com tal estudo, e que não é possível tratar dessa temática sem que esteja atento a isso. O que torna as abordagens diferentes é o olhar de cada pesquisador. Com isso, acredita-se que diversos conceitos de região convivem no tempo, né? E que cada um possui suas especificidades. Bons estudos. Nos veremos mais tarde.